Abra a sua Bíblia, você que pode, aí na sua casa. Malaquias capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos estudar alguns versículos deste capítulo nesta noite. E sempre quando ouve-se falar de Malaquias, ouve-se falar, na maioria das vezes, de dízimos e de ofertas, Mas o livro de Malaquias não se resume somente a isto. É um livro de extrema importância e é um livro que nos dá muitas diretrizes, segundo o querer e a vontade de Deus, primeiramente para o povo de Israel, é claro, mas apontando, é claro, para o Messias, e é disso que nós vamos falar nesta noite, Vamos falar um pouco, ou um pouco não, Vamos falar bastante sobre a expectativa messiânica no tempo de Malaquias, e o período do qual houve a necessidade de aguardar o cumprimento parcial dos versículos dos quais nós vamos ler, porque estes versículos eles se cumpriram, digamos assim, 70%, falta 30% mais ou menos para se cumprir dos versículos que nós vamos ler. Mas vamos à leitura. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Amém e amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, é interessante nós notarmos então, na leitura que nós fizemos, a profecia messiânica de Malaquias. A profecia messiânica que cumpriu-se e irá se cumprir de maneira plena posteriormente. Nós estamos vivendo os últimos dias antes da vinda do Senhor, antes do cumprimento completo desta profecia. Mas vamos falar dos versículos para que nós venhamos entender tudo aquilo
que Malaquias, por intermédio de Deus, de inspiração do Espírito Santo de Deus, escreveu para o povo de Israel, fazendo com que eles viessem entender que Jesus estava vindo. Quando nós olhamos, parece que Jesus viria no dia seguinte, né? Do texto que Malaquias escreveu. Mas como nós sabemos, do livro de Malaquias até o início da vinda do Senhor Jesus, do início do seu ministério, há aquilo que nós chamamos de período interbíblico, conhecido pelos historiadores, pelos teólogos, e datado o período de mais ou menos 400 anos. Então, 400 anos separaram o que Malaquias falou, né, do início do cumprimento daquilo que ele, então, profetizou por intermédio do Espírito Santo. Mas veja, primeiro, Malaquias fala de João o Batista, né? No versículo de número 1, ele diz que ele enviaria, né, o Senhor, o nosso Deus, ele enviaria um mensageiro que prepararia o caminho diante dele. E aí, de repente, o Senhor, que vocês buscam, virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Então note que Malaquias já fala da parte de Deus, já fala de João Batista e já fala do Senhor Jesus Cristo no mesmo versículo. Como nós sabemos, João Batista ele foi precursor de Jesus em todos os aspectos, pelo menos terreno, né? Ele nasceu primeiro do que Jesus, o seu ministério iniciou-se primeiro do que o ministério de Jesus e a sua morte se deu primeiro do que a morte do Senhor Jesus Cristo, embora, é claro, João Batista não tenha ressuscitado, somente o nosso Cristo ressuscitou. Então, no sentido humano, ele é precursor de Cristo nestes três aspectos. Mas o objetivo de João Batista era preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus e para o início do ministério do Senhor Jesus. Lembremos que João Batista e Jesus, eles eram parentes. A mãe de Jesus e a mãe de João Batista, elas eram parentes, viviam, claro, de certa forma distantes uma da outra, né? Mas quando elas estavam grávidas, Maria ela visitou a mãe de João Batista, e aí quando Maria chegou, o menino, né, João Batista mexeu lá no ventre da mãe dele, e aí nós vemos que a palavra de Deus diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele, né? Dada a importância de seu ministério, ele teve uma relação muito estreita com o Espírito Santo de Deus. Não podia ser diferente. Então, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, note que João Batista era da linhagem de Levi. Ele era filho de sacerdote. Portanto, teoricamente, deveria servir como um levita, deveria, né, atender lá todo aquele rito judaico, apontando, né, para o exercício ministerial levítico. Mas João Batista, entendendo a vontade de Deus específica para a sua vida, e entendendo de que o culto, né, no templo, naquela época, estava aquém da vontade de Deus, ele resolveu viver
como um eremita. O que isso significa? Alguém que vive afastado, no deserto. E assim João Batista viveu por muitos anos, né? Ele viveu no deserto. A palavra de Deus diz que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E aí, de repente, quando ele foi incumbido, né, dessa responsabilidade, ele sai do deserto e vai para a cidade para pregar sobre a vinda do Messias, para preparar o caminho para o Senhor Jesus vir, né, e pregar o seu evangelho, o evangelho que eu e você conhece. Então, João Batista, ele preparou, né, o caminho para o Senhor Jesus. E aí, note que Malaquias fala que de repente viria o Senhor. E aí, é claro, falando do Senhor Jesus, que ele então viria e viria para o templo. Olha que interessante, né? Ele não só viria, mas viria para o templo. É isso que a palavra está falando. Mas o que mais me chama a atenção neste texto era que aqueles que viviam na época de Malaquias, eles estavam esperando Cristo. Eles estavam aguardando o Senhor Jesus. Porque o Senhor, por intermédio de Malaquias, diz que aquele que vocês buscam, ele virá, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E ele irá para o templo, e ele será o mensageiro da aliança. Portanto, Cristo, nós bem sabemos que ele instituiu uma nova aliança, um novo testamento, como ele mesmo diz na última ceia, um novo testamento no meu sangue. Então, Jesus, né, já estava sendo aqui anunciado para o povo na época de Malaquias. No versículo 2, Malaquias já começa a falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque note que ele falará de julgamento e de juízo a partir do versículo 2. E nós sabemos que a vinda para julgamento e juízo, né, de Jesus ainda está para acontecer. Ele veio neste presente tempo, né, neste espaço de tempo de 2000 anos, não para julgar, mas para derramar da sua graça e abranger, né, com a sua graça todos para que se arrependam e tenham a vida eterna. Mas note que Malaquias começa a falar da segunda vinda de Jesus. Porque quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Portanto, o papel do Senhor Jesus Cristo, querido irmão, querida irmã, foi exercer a graça, né? Estabelecer a graça na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, então, ele, após Jesus ser assunto aos céus, o Espírito Santo vem, né? E aí cumpre este papel de purificador, este papel de santificador, né? E aí somos santificados e somos purificados pelo Espírito Santo. Mas no julgamento, no juízo, Jesus, ele também fará a purificação. E aí nós entendemos que Malaquias ele está falando de uma separação, da separação de um povo santo, da separação de um povo que não obedeceu, que não trilhou o caminho
da salvação, porque estes não suportarão o dia da sua vinda, porque estes não conseguirão ficar de pé quando ele aparecer. E ele, amados, será então como fogo do ourives, como sabão do lavandeiro, ele exercerá ali a limpeza, a purificação, né? E irá separar as suas ovelhas, né? Das quais receberam a sua graça e também foram salvos pela fé, né? Versículo de número 3, ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Note que isso não aconteceu no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Jesus, muito pelo contrário, ele foi rejeitado pelos judeus e não pôde exercer este papel refinador dos levitas para que eles pudessem sacrificar no templo e trazer, né, as suas ofertas com justiça. Então isso não aconteceu. Então, de certa forma, nós podemos entender que quando Jesus estabelecer o seu milênio, neste período, poderá existir uma espécie de sacrifício de oferta, né? No sentido de oferta é que ele está falando aqui, oferta com justiça, que os levitas poderão trazer, versículo de número 4, né? Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Então houve um momento em que as ofertas dos levitas, as ofertas de Judá, as ofertas de todo o povo de Israel, elas foram agradáveis ao Senhor. Mas conforme o povo foi se afastando de Deus, estas ofertas, elas começaram a ser desagradáveis ao Senhor. E Malaquias, então, ele vem retratar a condição que o culto ao Senhor estava naquele momento. Havia um descontentamento da parte de Deus nos tempos de Malaquias, e isso perdura, né, até a destruição do templo depois da crucificação de Cristo. Não houve um período neste espaço de tempo, porque, como nós já citamos, o período interbíblico, né, de Malaquias até o Novo Testamento, 400 anos, não houve na história um culto agradável ao Senhor como nos tempos antigos, quando foi estabelecido o ministério levítico, conforme nós estudamos anteriormente, né? Lá em Gênesis já começa a falar um pouco disso, e depois em Êxodos também fala, né, deste período um pouquinho, mas note que houve uma época que as ofertas eram agradáveis ao Senhor. E naquela época de Malaquias não era agradável ao Senhor. Na época de Jesus, ministério terreno, não era agradável ao Senhor. E nós precisamos entender que o culto, ele precisa ser agradável ao Senhor. E o culto, ele começa nas nossas vidas, o culto, ele começa no nosso lar, na nossa casa. É uma extensão, precisa ser uma extensão da igreja, né? Porque muitos dizem de maneira equivocada o seguinte:
você saiu de casa e Jesus estava te esperando aqui na igreja. Não, Jesus tinha que estar em casa junto comigo e ter me acompanhado até a igreja. Porque se Jesus ficou me esperando na igreja, é porque ele não estava na minha casa. E ele precisa estar na nossa casa e na nossa vida de maneira constante, né? Então o culto, para ser agradável ao Senhor, ele precisa ser um culto que acaba rompendo com o nosso estilo de vida e vai contra, muitas das vezes, a nossa cultura, né? Nosso contexto cultural. Mas veja só, versículo de número 5, aí sim deixa bem claro que Malaquias está falando da segunda vinda do Senhor. O Senhor virá não somente ao povo de Israel, mas a todos os seres humanos, trazendo juízo. E esta é a segunda vinda do Senhor, no momento em que ele implementará, né, o julgamento. E ele, sem demora, irá testemunhar contra feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente contra as pessoas, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos, as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá para nós entendermos então este versículo. Ele trará juízo e sem demora irá testemunhar contra, a primeira coisa que ele fala, contra os feiticeiros. A igreja, irmãos, nós cristãos de maneira geral, deixamos muito a desejar no que tange ao conhecimento do que é feiticeiro na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não há, por deveras, por diversas vezes, um conhecimento amplo dos cristãos acerca do significado da feitiçaria na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a feitiçaria é pecado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é claro, porque ele não muda, né, conforme nós leremos na sequência. Mas quem são os feiticeiros, ou quem eram os feiticeiros? Podemos falar quem são também, porque há feitiçaria também nos dias atuais, mas no significado ali do contexto, do tempo, do período do Antigo Testamento, do período do Novo Testamento, os feiticeiros eram aqueles que faziam as poções mágicas. Eram aqueles que buscavam, através das poções mágicas, benefícios próprios e benefícios, né, para com aqueles que tomavam suas poções mágicas. Então, nós temos que tomar cuidado neste aspecto, porque os feiticeiros, eles faziam as poções mágicas, e as poções mágicas poderiam ser bebidas, poderiam ser usadas como perfume, para trazer, né, o amor. Isso já existia no Antigo Testamento, esse negócio. Não é novidade, né, aquele negócio que a gente vê na cidade grande, né, que é interiorzão, às vezes a gente não vê muito, mas na cidade grande é aquele negócio, né, traga o seu amor de volta, tal, tal, tal. Isso não é novidade, isso já acontecia antigamente, né? Então, os feiticeiros, eles buscavam, por exemplo, também a transubstanciação de outros metais em ouro. Eles procuravam transformar outros metais em ouro.
eles buscavam, através das poções mágicas, por exemplo, a imortalidade. Eles buscavam o amor, eles buscavam o poder, a beleza. Então estes eram os feiticeiros. Então os feiticeiros eles tinham e têm um vínculo extremamente estreito entre as trevas. E nós precisamos tomar muito cuidado com isto, porque são forças ocultas, fazem parte do ocultismo. E o ocultismo, infelizmente, nos dias atuais, ele é muito difundido. Ele é difundido através da televisão, ele é difundido através da música, ele é difundido através de livros, através de histórias, e muitas crianças, muitos jovens, adolescentes, muitas pessoas, até mesmo adultas, elas têm contato com o ocultismo e muitas vezes elas não sabem que estão tendo um contato com o ocultismo. São forças ocultas e a igreja ela tem negligenciado o estudo destas forças ocultas e o estudo da propagação destas forças ocultas. Quando nós vamos pesquisar, por exemplo, contemporaneamente falando, sobre feiticeiros, nós veremos que a partir do período medieval há aquilo que eles chamam de pedra filosofal. Aí falando de pedra filosofal, você já lembrou de algum filme, de algum livro que provavelmente seu filho ou sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto ou sua neta, teve contato, assistiu e talvez tenha até a coleção destes escritos que tem uma relação muito estrita com o mundo das trevas. Então tem a pedra filosofal. E a pedra filosofal, ela pode dar poder, aos feiticeiros. Isso é o que eles dizem. Se você for pesquisar por poção, hoje, você vai ver que vai remeter para a pedra filosofal, que depois vai remeter para aquilo que é chamado de Santo Graal. E quando você vai ver Santo Graal, você vai ver que lá nos tempos, da história do rei Arthur já havia a busca pelo Santo Graal. Os cavaleiros da Távola Redonda já buscavam o Santo Graal para trazerem benefícios ao reino do rei Arthur. Então, as crianças hoje, através de desenhos, videogames, através de filmes, através de literaturas, elas estão recebendo informações do reino das trevas de maneira muito abrangente. E a igreja ela tem negligenciado o ensino, no significado do que é feitiçaria, porque os feiticeiros, eles não serão salvos. E quando a gente lê feiticeiro na palavra de Deus, a gente acha que feiticeiro é só aquele que faz macumba, que é só aquele que sacrifica animal. Não é só isso, não. Feitiçaria vai muito além disso. E nós precisamos abrir os nossos olhos, porque estas forças ocultas, elas prejudicam a vida das pessoas, as famílias, as crianças, os jovens, os adolescentes. E aí cada vez mais há a existência de crianças com problemas psicológicos, psiquiátricos,
que se sentem oprimidas, porque há uma opressão por detrás de tudo isso. Porque as crianças hoje, os jovens, os adolescentes, eles leem 10 livros do Harry Potter, mas não lê um capítulo da Bíblia Sagrada. Nós precisamos alertá-los de que o poder está em Deus e não na feitiçaria. E que a feitiçaria, de forma alguma, pode trazer qualquer tipo de benefício para os seres humanos. Muito pelo contrário, lhe trará muitos malefícios. Então nós, posteriormente, iremos nos aprofundar neste assunto para que não negligenciemos mais este assunto, para que possamos instruir as nossas crianças, os nossos jovens, os adolescentes, até mesmo os adultos, a tomarem cuidado com aquilo que escutam, porque há músicas consagradas, se não a grande maioria das músicas seculares, elas são consagradas. Tem música que diz que é hino, não é hino coisa nenhuma, você tem que tomar cuidado também com esse negócio de louvor, porque às vezes não é louvor coisa nenhuma. Eu tenho até medo de ouvir música de alguns cantores hoje que só misericórdia e a graça de Deus, porque eles têm contato com as trevas, então foram influenciados, né, pelas trevas para fazerem lá suas composições. Mas então ele fala dos feiticeiros, dos adúlteros. O adultério nós não precisamos falar, porque ele é um assunto muito entendido e de maneira de fácil compreensão. Mas veja, para que ele virá também contra aqueles que juram falsamente, que atribuem pecado àqueles que não pecaram, e juram que viram aquilo que não viram. Juram de maneira falsa contra, seja pessoas, juram de maneira falsa de qualquer outra forma. Tem que tomar cuidado com esse negócio. Mas note que ele virá também contra aqueles que exploram os trabalhadores. Está achando que só os senhores, que tinham fazendas na época da escravatura que serão punidos porque eles tinham lá seus escravos? Não, os que exploram hoje também. Então tem que tomar cuidado. Exploram os trabalhadores em seus salários. Os que oprimem os órfãos e as viúvas. Tem que tomar muito cuidado com os órfãos e com as viúvas. A palavra de Deus diz que essa é a religião verdadeira, Cuidar dos órfãos e das viúvas. Então não pode negligenciar nenhum dos dois. Tem que tomar muito cuidado com os órfãos e com as viúvas. E aqueles que privam os estrangeiros dos seus direitos. Os estrangeiros também têm direitos. Não sei se você é contra a migração, mas os estrangeiros têm seus direitos. E nós precisamos tomar cuidado neste sentido, porque há uma repulsa contra os estrangeiros, principalmente aqueles que entram, é claro, de maneira ilegal, seja no país, Brasil, seja em qualquer outro país. Mas eles têm direitos, eles são seres humanos. Eles devem ter um mínimo de dignidade para que não
sofram mais do que estavam sofrendo, porque ninguém sai do seu país e entra de maneira ilegal em outro país, de maneira, claro, massiva, né? Falando de maneira massiva, porque vivia bem, não, porque ele estava mal lá, estava sendo prejudicado. Vamos concluir então versículos 6 e 7 para nós orarmos, encerrando, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. De fato, eu, o Senhor, não mudo. O nosso Deus, irmãos, ele não muda. Então não podemos negligenciar as coisas, nós temos que tomar cuidado, temos que abrir os olhos, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, portanto, o que era errado ontem é errado hoje ainda, e será errado amanhã também, e será errado até quando ele vir buscar, né, a sua noiva, porque aí, posteriormente, não haverá mais pecado. Não haverá mais corrupção. E ele então não muda. E é por conta disso, versículo 6, que os descendentes de Jacó não foram destruídos, porque eles receberam promessas, né? E a promessa de Deus também ela é cumprida, né? Então Deus não iria exterminar com os descendentes de Jacó justamente por conta de suas promessas, por conta de que ele não muda. Ele tem um propósito, né, para o povo de Israel, para os descendentes de Jacó, e tudo isso remete ao Senhor Jesus, a sua vinda messiânica, seu ministério terreno e também a sua vinda que se dará posteriormente. Amém? Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Está aqui um dos versículos mais importantes daqueles que nós lemos nesta noite. O povo de Israel, desde os seus antepassados, eles desobedeceram ao Senhor, e nós temos que tomar este cuidado, temos que ter este zelo, porque eles, né, desobedecendo ao Senhor, se afastaram de Deus. É por isso que o Senhor diz que se eles tornassem para Deus, Deus tornaria para eles, né? Se vós se tornarem para mim, eu vos tornarei para vós. E de que forma, né, nós tornaremos, nós voltaremos ao Senhor? Cumprindo com o querer e com a vontade de Deus. Ah, mas pastor, é difícil. Mas ninguém falou que ia ser fácil mesmo. Ninguém disse que iria ser fácil. Nós temos uma jornada, e esta jornada na nossa vida é uma jornada de aprendizado e de aperfeiçoamento. E para ser aperfeiçoado, nós vamos ter que aprender de uma forma ou de outra. Se temos negligenciado algo, o Senhor abrirá os nossos olhos e nos mostrará na palavra na onde temos negligenciado, para que façamos então as nossas correções, para que nós possamos tornarmos a Deus e Ele se tornar a nós, né? Para que sejamos então, de maneira taxativa, plena, completa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos
pela palavra, pela instrução que nos fora dada nesta noite. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor afaste das nossas vidas tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Meu Deus, vai dando fortalecimento aos irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Pai querido, afasta de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que pode nos tirar da Tua presença. Purifica a nossa mente, o nosso coração, purifica o nosso corpo, ó Pai, purifica a nossa vida, lava as nossas vestes no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se houver algum irmão ou alguma irmã que teve algum tipo de contato com as forças ocultas, com o ocultismo, ó Pai, que o Senhor venha revelar a este irmão, a esta irmã, este ponto de contato para que eles fiquem mais atentos, para que eles possam então eliminar de uma vez por todas das suas vidas este ponto de contato com o ocultismo, com as forças ocultas, Pai. Então nós pedimos que a luz do Senhor venha resplandecer nas nossas vidas, para que toda ou qualquer força oculta ela seja eliminada para a honra e glória do nome santo do Senhor, porque as trevas elas não podem subsistir à luz do Senhor. E nós pedimos então que a luz do Senhor esteja sobre nós, que o Teu poder, a Tua graça, o Teu Espírito Santo nos alcance, alcance a cada irmão, a cada irmã, a cada lar, a cada casa, a cada família nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.